Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Mas vivo a valer. O primeiro verso desse poema, Sou um evadido, pode ser encarado, pode ser sentido, percebido, como uma aproximação, como uma voz, o eu lírico, como a voz lírica se aproximar do interlocutor para propor conversa, para puxar uma prosa. Falar um pouco sobre si, contar um pouco uma característica de si, contar um pouco da sua história, se deixar apresentar. Essa pode ser uma forma interessante de estabelecer relação com esse poema, de estabelecer a experiência de leitura com esse poema. Deixar que esse ser que chega junto da gente para dizer algo, ressaltar uma característica de si, sou um evadido, deixar que ele nos diga, que ele nos conte a sua história, como se estivesse puxando uma conversa. Pois bem, se nós observarmos então a primeira estrofe e seguirmos por essa linha de ouvir o que ele tem a nos dizer e pensar sobre a sua vida, vamos observar que ele diz que ele é um evadido e logo nos conta como é que isso começou. Volta para o passado para falar sobre a sua história. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Essa primeira estrofe traz ali alguns elementos importantes para a gente observar. Primeiro, vamos observando o verso fecharam-me em mim. Podemos notar que o pronome me fica ali fechado no meio do verso, como se ele tivesse aprisionado. O eu do primeiro verso, sou um evadido, tem um sujeito eu elíptico, né? Eu sou. Não aparece ali, mas não está escrito, a palavra eu não está escrita, mas sabemos que esse é o sujeito. Eu sou um evadido. Esse sujeito, no verso fecharam-me em mim, se torna objeto. Alguém fechou, né? Fecharam, tem um sujeito indeterminado ali, fecharam-me. E a gente vai ver o pronome me bem fechadinho, preso no meio do verso, querendo escapar. E aí o último verso da primeira estrofe, a fuga libertadora. Ah, mas eu fugi. De novo, então, o pronome eu aparece, não é? Então, de novo, ele toma as rédeas do que está acontecendo ali. Tinha outro sujeito que fechou, fecharam-me, mas ele, de novo, se coloca como sujeito do verbo fugir. Ah, mas eu fugi. Esse verso, que comunica ali em tom jocoso, num tom de brincadeira, num tom bem-humorado, o que aconteceu nesse momento e que é, de fato, a concretização da evasão, não é? Eu fugi. E então, o que aconteceu? Vamos para a segunda estrofe e vamos observar que ali ele nos convida a sentir junto com ele, ele faz um convite à cumplicidade. Ele está falando só de si, que ele é um evadido, que ele fugiu, e agora ele amplia esse sujeito eu para uma coletividade. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Tem aí uma questão interessante, não é? Dessa busca de cumplicidade, ele vai colocar ali, se a gente se cansa de estar sempre no mesmo lugar, como é que a gente não vai se cansar de ser sempre o mesmo? Ora, esse é então um argumento para a evasão. Na terceira estrofe, minha alma procura, ele diz, minha alma procura-me, mas eu ando a monte, eu ando escondido.
Oxalá que ela nunca me encontre. Então veja, se ele, a fuga da prisão da individualidade aconteceu então pela separação do corpo e da alma, não é? Porque se ele evadiu, e aí ele diz, minha alma, ele evadiu, ele deixou de ser um só, e ele diz, minha alma procura-me. Então quer dizer que corpo e alma, a matéria e o espírito ali não podem se encontrar para a individualidade não acontecer de novo. A alma precisa estar mais livre, né? Ele precisa estar livre para se multiplicar. E no final, na estrofe final, ele nos diz, ser um é cadeia, ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Ali já tem uma projeção de futuro, não é? Ele nos diz que no presente ele é um evadido, no passado ele conta que foi logo que ele nasceu, o que aconteceu, e agora ele faz uma projeção para o futuro, viverei fugindo. Esse é o projeto. O projeto é não deixar de novo que a prisão da individualidade tome conta. O projeto é continuar se multiplicando em muitas identidades. Isso é o que o fará vivo a valer, é o que fará sentir vivo e aproveitando a vida. Nessa última estrofe, o verso ser eu é não ser pode nos trazer lembranças de outros versos que discutem essa questão existencial ou outras passagens de outras obras, como Ser ou Não Ser, de Shakespeare, entre outras possibilidades. Essa questão existencial muito posta, muito colocada, e a afirmação categórica de que viverá fugindo, ser eu é não ser. Então, a opção por não ser um só. E esse final, não é? Viverei fugindo, mas vivo a valer. Assim é que vale a pena viver, nesse ponto de vista, né? Multiplicando-se é que vale a pena viver. Esse poema que traz esse tema da evasão e da libertação da individualidade, da multiplicação em diversas identidades, pode ser um bom ponto de partida para a exploração dessa característica tão fundamental de Fernando Pessoa, que é a construção dos heterônimos, essas muitas personalidades que coexistiam dentro dele e que tinham vida própria, história própria, biografia própria, características físicas bem definidas, e uma produção poética que também tinha suas características bem definidas e diferentes umas das outras, não é? Uma proposta interessante de trabalho com esse poema seria, então, propor que os alunos entrem nessa conversa do evadido, conheçam a sua história, vejam como é que ele conta a sua experiência de nascer e de fugir e de projetar uma vida de fuga, como o tema da evasão se coloca, qual é o tom, como é que ele parece se sentir diante dessa situação, que tom predomina nesse projeto de vida de evasão, possibilitar essa comunicação poética, favorecer, não é? Incentivar que os alunos deixem que essa conversa reverbere dentro deles e que essa questão mais filosófica de fundo ganhe espaço para a conversa na sala de aula. A análise que nós fazemos aqui no livro contribui para essa proposta, apontando alguns caminhos, chamando atenção para detalhes da construção do texto que podem apoiar os alunos no aprofundamento da reflexão sobre esse tema. E também a análise se complementa com alguns boxes que explicam como é que o Fernando Pessoa, ele mesmo explicava esse fenômeno dos heterônimos. Tem aqui o trecho de uma carta que ele enviou a um amigo e nessa carta ele conta como explica a gênese dos heterônimos, né? Ele diz ali, é uma carta ao Adolfo Casais Monteiro, e nessa carta ele responde algumas perguntas, né? Ela é uma resposta a uma carta anterior em que o Adolfo Casais Monteiro pergunta como é que afinal, o que é isso, como é que são esses heterônimos, o que ele tem a dizer sobre isso, e ele responde contando como é que foi, como cada um como eles nasceram, e um trecho dessa carta está reproduzido aqui na página 80, e eu acho que vale a pena ressaltar um trechinho da carta para a gente pensar
em como pode ser interessante, primeiro, estimular os alunos a pensarem nessa ideia da evasão, afinal, ser muitos significa o quê para um poeta? O que pode ser? Como é que será que ele concretizou esse projeto? Aguçar a curiosidade dos alunos para entender esse fenômeno da heteronímia de Fernando Pessoa, e depois chegar a essa carta em que ele explica como é que isso aconteceu. Nesse trecho, ele diz: como escrevo em nome desses três? Caeiro por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o quê. Caeiro escrevia mal o português. Campos, razoavelmente, mas com lapsos, como dizer eu próprio, em vez de eu mesmo, etc. Reis melhor que eu, mas com um purismo que considero exagerado. Muito interessante isso. O Ricardo Reis, um dos seus heterônimos, ele disse que escrevia melhor do que ele mesmo. Enfim, é um mundo, é um universo de possibilidades de aprofundamento que o tema oferece, não é? E o que a gente sugere aqui, então, é que esse poema seja apreciado pela experiência estética que ele propõe, de ouvir alguém falar sobre si e falar coisas tão inusitadas sobre si, e abrir daí o caminho para o estudo da heteronímia, e depois nos boxes de aprofundamento nós trazemos algumas questões, alguns temas que podem ser interessantes de trabalhar, como, por exemplo, discutir com os alunos o final do poema, em que ele diz: e verei fugindo, mas vivo a valer. Para aquele eu lírico, então, uma vida que vale a pena viver, uma vida a valer, é a vida da fuga, da prisão da individualidade. E para cada um dos alunos, o que seria estar vivo a valer? Essa pode ser uma questão filosófica interessante, não é? Essa pode ser uma boa provocação. Isso pode ser complementado também com a observação dos poemas dos heterônimos, já que eles têm histórias diferentes, visões de mundo diferentes. O que para cada heterônimo seria uma vida a valer? Para Ricardo Reis, o que é uma vida a valer? O que a poesia dele traz sobre isso? E para Alberto Caeiro, enfim, para alguns, a gente pode propor que cada um, que os alunos pesquisem esses heterônimos e encontrem evidências do que cada um diz sobre o que seria uma vida a valer. O livro traz alguns exemplos, mas são alguns exemplos dentre muitas possibilidades. Então, essa pode ser uma proposta interessante de pesquisa, não é? Uma proposta interessante de reflexão também. O que é uma vida a valer para cada um de nós? O que é uma vida a valer para Ricardo Reis, que diz aqui num dos seus poemas: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe enquanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Esse poema sugere que, nessa perspectiva, a vida a valer é a vida plena, intensa, em que a grandeza das ações fique muito evidente, em que cada um coloque o máximo de si em cada pequena coisa que faça. Esse é Ricardo Reis. Alberto Caeiro, no entanto, Alberto Caeiro dos heterônimos, é o camponês, é aquele que tem um vínculo maior com a terra, com a simplicidade. No Guardador de Rebanhos, ele nos diz: e se deseja, às vezes, por imaginar ser cordeirinho, ou ser rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Um vínculo muito grande com a natureza, não é? O prazer no cotidiano, o desejo de estar presente nas coisas do cotidiano, em cada uma das ovelhas e no rebanho inteiro. Ele quer ser cordeirinho, mas também quer ser o rebanho inteiro, para estar em todos os lugares, para desfrutar de toda a encosta. Essa relação forte com o campo, com o lugar, com a natureza, com o cotidiano, pode ser a vida a valer para Alberto Caeiro.
Álvaro de Campos, no entanto, tem uma personalidade diferente, uma história de vida diferente, não tem nada de camponês, é um homem da cidade, da modernidade, é uma pessoa acelerada e conectada com a modernidade, não é? E aí o que ele nos diz? Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não se pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através das janelas ou vigias, ou de tombadilhos sonhando. E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que quero. Esse desejo de viver em profusão, de viver a experiência, de viver plenamente, de trazer dentro de si tudo que já foi vivido e de desejar muito mais, e de achar que aquilo tudo é pouco diante de tudo que ainda pode acontecer. São 3 perspectivas muito diferentes, não é? Do que seria uma vida valer, ou os desejos de vida de cada um deles, e expressam um pouco a multiplicidade do Fernando Pessoa, esse poeta que transbordou em muitas identidades e todas elas muito fascinantes. E a nossa proposta, então, para o trabalho com o Evadido é o diálogo, o interesse pelo outro, o interesse pelo que o eu lírico traz para contar sobre si, o estabelecimento de relação entre essa experiência e os nossos próprios desejos, e uma abertura para a conversa sobre o fenômeno dos heterônimos de Fernando Pessoa, que são um ponto tão destacado no currículo do ensino médio e que merecem ser trabalhados de uma forma que seja muito significativa para os alunos. Sou um evadido, logo que nasci fecharam-me em mim, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Mas vivo a valer. Valer, mais vivo a valer.